Graça e paz, povo lindo, povo abençoado, povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu arrumar aqui a minha câmera que está meio ruim ainda, não mexer nela. Amém? Graça e paz, povo lindo, povo abençoado. Nesse momento nós daremos aí início ao nosso estudo da palavra de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos o nome do Senhor. Amém? Feche seus olhos, curve a sua cabeça e nós estaremos aí orando pela palavra do Senhor para que Deus possa estar nos abençoando. Amém? Deus querido, Deus amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Pai, eu te peço que nesta noite o teu nome seja glorificado, seja exaltado em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Então os irmãos aí vão adentrando aí, Rafael já está adentrando, os irmãos aí vão dando um joinha, se o som tá bom, se a imagem tá boa, tá? Hoje eu ia dar... sentir de Deus aí mudar um pouco o tema de hoje, somente hoje, para nós estarmos ministrando um pouco da palavra de Deus sobre os dias maus, sobre a armadura de Deus, tá bom? Então hoje eu quero ministrar sobre a armadura de Deus, para que nós possamos entender e compreender, e algumas pessoas elas não têm a ideia ou interpretam de uma maneira errada, equivocada, sobre a armadura de Deus. Tá? Então, se você puder aí abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 6, a partir do verso de número 17, né? Efésios 6, a partir do verso de número 10, melhor dizendo, até o 17, tá bom? A Cícera está entrando aí, Deus abençoe. A Leia vai entrando aí, o meu cunhado, Cirlei, Deus abençoe, Kleber. Então, nós vamos estar falando aqui sobre a armadura de Deus. Por que eu estou ministrando isso? Para que a gente possa aprender a lutar contra as trevas. A gente precisamos entender como que é lutar contra as forças do mal, contra o inimigo. Então, Deus, Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele nos ensinou a combater o mal. Então nós vamos aprender aqui na palavra de Deus referente a isso, tá bom? Então os irmãos vão adentrando aí, vão dando aí seu joinha, vão dando aí o seu comentário, para estar interagindo aqui na palavra de Deus, tá bom? Que estou meio corrido aqui, cheguei aqui há pouco tempo aqui do trabalho, por isso que eu demorei para estar adentrando aí nessa live. Então vamos lá, sem muita demora, para a gente poder estar bem destrinchando a palavra de Deus. Eu sei que alguns de vocês já estão bastante saturados de ouvir essa palavra, a palavra sobre a armadura de Deus, mas eu quero trazer algo novo aqui para vocês aqui, tá bom? Diz assim, Efésios capítulo de número 6, para quem não conhece, a carta aos Efésios é a carta onde aquilo que nós temos por direito, né? A Efésios é como se fosse um testamento. Aquilo que nós temos por direito, então em Efésios ele vai estar trazendo toda a revelação do mundo espiritual, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos em Cristo Jesus. Se você quer saber aquilo que você tem direito, é só você ler a carta aos Efésios. Diz assim, carta aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso de número 10. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou ler rápido, tá bom? Aí depois nós vamos destrinchar o que eu quero falar, tá bom? Revestivos de toda a armadura de Deus para que podeis ficar firme contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingidos-vos com a verdade, revestivos com a couraça da justiça, calçais os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada
do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Então, aqui o apóstolo Paulo, ele traz uma armadura para que possamos o quê? Para que serve a armadura de Deus? Qual é a finalidade da armadura de Deus que Paulo ele traz aqui do mundo espiritual? Está aqui no versículo de número 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar a cilada do diabo. Qual é a finalidade da armadura de Deus? Para que possamos ficar firme. Grave bem isso, marque bem isso. Aí você vai entender o significado de cada peça da armadura de Deus. Então essa armadura é para quê? Para que possamos ficar firme contra a astúcia cilada do diabo. Então a armadura de Deus não é uma ferramenta de ataque, mas sim de defesa. Vocês estão conseguindo entender? A armadura de Deus é para que nós possamos defender, para que possamos o que? Estar preparado contra a astúcia cilada do diabo. Por quê? Porque o diabo vai armar cilada para a gente, ele vai armar maneiras para fazer a gente cair, vai armar maneiras para a gente poder perder a nossa bênção, para que a gente possa sair da presença de Deus. Então, qual é o meio que o apóstolo Paulo ele escreve, ele narra, para que possamos realmente estarmos firmes diante da presença de Deus? Quem sabe você nessa noite, você diz, pastor, eu não consigo ficar firme, eu fico vacilando, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E aí você acha que é pelos méritos teus. Não, é porque você ainda não se revestiu da armadura de Deus. Então os irmãos que está vendo essa live, pode interagir. A minha esposa está aqui, ela está aqui do lado, só que hoje ela não está afim de querer aparecer, né? O milagre, né? Porque a minha esposa sempre gosta de dar uma canjinha aqui na live, mas hoje ela não quer aparecer. Mas, então os irmãos vão adentrando, vão fazendo pergunta, chegando pergunta eu paro, respondo e eu dou continuidade no estudo da palavra de Deus, tá bom? Então, a armadura de Deus, a princípio, que a gente sempre usa a armadura de Deus, para quê? Para que a gente possa estar o quê? Combatendo o diabo. Na realidade, nos defendendo contra a astúcia cilada do diabo. Ou seja, nós vamos avançar e o diabo ele vai armar ciladas para que a gente possa cair. Ele vai armar artimanhas para a gente que possa o quê? Ceder ao pecado, para que a gente possa ceder às coisas que não são do agrado de Deus. Então, a armadura de Deus, ela foi dada para nós, para que possamos estar firmes. Então, se você quer vencer o mal, se você quer vencer a situação difícil da sua vida, então te prepara para que você possa entender a respeito da armadura de Deus. Deus, ele nos preparou algo espiritual para que possamos dizer sempre não às coisas que nos levam contra a vontade de Deus, tá bom? Então, vamos lá. Mas o que eu quero debater aqui com vocês não é o escudo, não é o capacete, não é a couraça, não é o cinto, não é a sandália. Isso tudo aqui a gente sabe como a gente sabe utilizar. Mas eu quero aqui falar para você para que serve a espada do Espírito. Qual é a finalidade da espada do Espírito na armadura de Deus? Para que ela serve? Qual é a finalidade dela? Aqui o nosso estudo que nós vamos estar ministrando hoje, referente sobre a espada do Espírito. Qual é a finalidade dessa espada? O que ela serve para nós? O que nós temos que usar? Como usar a espada do Espírito? Qual é a finalidade? Então eu estou aqui, lanço aqui o desafio para vocês, faço essa pergunta e os irmãos aí, a pastora Keila, se tiver aí alguém já com pergunta, né, já vai respondendo aí, vai me dando aí a pergunta, eu já vou respondendo aqui algumas perguntas referente a sobre isso, tá bom? Então, qual é a finalidade da espada do Espírito? Alguém aí pode informar, alguém pode dizer? O Mailene, Paulo, Sirlene, vamos aí. O meu sogro também entrou, o Onélio Feitosa. Não, entrou, tá aqui, o Onélio tá aqui. Então o que os irmãos aí podem estar aí
a respeito da espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para que serve a espada do Espírito? Qual é a finalidade da espada do Espírito em nossas vidas? Qual é a finalidade? Para que serve essa espada? É muito importante. Por que é muito importante? Porque a espada, ela é uma ferramenta, ela é algo que vai fazer o diabo correr da nossa vida, vai fazer que o mal, aquilo que o diabo tenta colocar na nossa vida, ela não tem efeito na nossa vida. Então, a arma de Deus, aquilo que eu já falei aqui para você, a armadura de Deus, eu marquei aqui na Bíblia, ela serve para quê? Revestivo de toda a armadura de Deus, para que estáis firmes, né? Para que ficar firmes contra a cilada do diabo, porque nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, potestades nas regiões celestiais. Então, a armadura de Deus é para que nós possamos ficar firme contra a astúcia, cilada do maligno. Quando você entende isso, quando você compreende isso, você vai entender a finalidade da espada do Espírito em nossas vidas. Já que as pessoas elas não estão aí querendo responder ou perguntar alguma coisa. Tem alguma pergunta aí, pastora Keila? Não tem nenhuma pergunta? Então vamos lá. Então já que os irmãos não têm, então vamos fazer uma coisa bastante dinâmica. Então abra aí para você poder entender a espada do Espírito. A gente sempre usa uma maneira equivocada de que a espada ela serve para quê? Para atacar o diabo. E na realidade, a espada ela não serve para isso. Ela não tem essa finalidade. Vamos lá? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Hebreus capítulo de número 4, tá? Hebreus capítulo de número 4, deixa eu arrumar aqui que Hebreus capítulo de número 4, é isso? Deixa eu ver no meu estudo aqui. Hebreus capítulo de número 4, verso de número 12. Hebreus 4, 12. Tá? Nós estamos falando hoje sobre a armadura de Deus, mas principalmente, amados, sobre a espada do Espírito. Não estou falando sobre o capacete da salvação, é aquilo que se coloca para que a gente possamos nos defender sobre a astúcia cilada do diabo. Lembra-se, a armadura de Deus é para que possamos estar firmes contra a astúcia cilada do diabo. Essa armadura é contra a cilada do diabo. Aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando a vencer todas as ciladas do diabo contra as nossas vidas. Vamos lá. A Francinete diz assim: a finalidade é nos orientar como nos defender, assim como Jesus usou no deserto. Espada é a palavra. Sim, a espada é a palavra. Mas para que serve essa espada? Para orientar? É isso que ela está falando? Para orientar. Aí o Marcos Leite, que na realidade é a Meire, disse que a espada serve para defendermos de nós mesmos. Para defendermos de nós mesmos. Bom, o que mais? Vamos lá, gente. A Cláudia, não sei se é a Cláudia ou seu Ed, a espada, que é a palavra do Senhor, anula as ciladas e armaduras forjadas do inimigo. Como anula as ciladas do inimigo? Lembra-se, a armadura de Deus. Gente, aprenda isso. Hoje a questão que nós estamos falando é para falar sobre o Apocalipse. Nós vamos estar falando hoje sobre batalha espiritual. Tá? E uma das coisas que são mais importantes, quando a gente fala de batalha espiritual, sempre estamos falando sobre o que? Ao atacar o inferno, atacar o mal, e muitas vezes a essência principal é como nos defender. Por quê? Porque nós estamos avançando. Você está entendendo? Nós estamos avançando, nós estamos conquistando o território. E o inimigo, o que se fala? Nós somos baseados naquilo que Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra
né? Contra a igreja. Então o que o diabo vai fazer? O diabo, ele sabe que ele não pode, ele não consegue barrar o avanço da igreja. Ele não consegue barrar o avanço dos eleitos do Senhor. Ele não consegue barrar o avanço daqueles que realmente estão em Cristo Jesus para conquistar. Então como é que ele faz para fazer a gente parar? Ele arma cilada. Porque o que é que acontece? O inimigo, ele é vencido. É como aconteceu lá no Vietnã, né? Os Estados Unidos contra o Vietnã. O Vietnã era um país pequeno, os Estados Unidos era um país grande. Então não tinha como combater frente a frente. Então o que os vietcongos faziam? Eles armavam ciladas. E essas ciladas, essas armadilhas faziam soldados que eram todos equipados, preparados, prontos para vencer num combate, perdiam a peleja. Por que perdiam? Pois eles não estavam preparados contra as ciladas dos seus inimigos. Então o apóstolo Paulo, ele pega esse texto, essa armadura, ele nos ensina, baseado, por isso, gente, que a gente tem que pegar. Se a gente pegar somente a armadura de Deus isolado, sem entender o contexto é essa armadura é para que possamos ficar firme contra a astúcia cilada do diabo. Então, o momento de usar a armadura de Deus para a gente avançar, para a gente conquistar os territórios, sem cair nas ciladas do inimigo, sem cair nas armadilhas do diabo, nós estamos preparados. E uma das coisas principais que a gente não sabe usar é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos lá, Keila. Deu? Então, não, já deu. Vamos lá, Keila vai... É isso aí, gente. Vamos interagir aí. Então, André, meu querido. Parei aqui no Ed, né? Aí o Paulo falou assim, a espada é a palavra de Deus, ela tem que mudar, ou seja, transformar. Aí a Cláudia, o Ed, eu não sei, Jesus usou a espada no deserto quando foi tentado. Aí o irmão Marcos, que a Meire disse, a Meire respondeu sobre a espada. Eu respondi para ele que ele entendeu. Sim. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Jesus usou a espada contra o diabo. Como? Usando a palavra. Como? Usando a palavra como? Contra o diabo. Em nome de Jesus. É isso aí, gente? Vamos lá. Então vamos ler. Vamos entender a questão da... A Francinete colocou assim. Também é discernir para saber com quem estamos lutando. Sim, também. Mas é algo mais. Olha, vocês vão ficar de boca aberta quando você entender a finalidade da espada. Por isso que muitas vezes nós caímos na astúcia cilada do diabo. Às vezes você está com o escudo da fé, realmente você está lá protegido. O diabo lança os dados inflamados, você com a fé, você permanece ali. Você usa a sandália, né, da preparação do evangelho, você conhece a palavra de Deus, então o diabo ele não pode te dar uma rasteira porque você conhece a palavra de Deus, ele não pode te acertar de frente porque você está com escudo, ele não pode te acertar do teu peito porque você está com a couraça da justiça, você está cingindo os seus lombos, mas muitas vezes está com o capacete da salvação, tá ali, o diabo não pode te atacar, mas muitas vezes ele te ataca através da espada da palavra de Deus. Então vamos entender essa espada aqui, tá bom? Então, Hebreus capítulo de número 4, verso de número 12. Hebreus 4, 12. Aqui vai dar a definição da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas vamos entender aqui, para você poder entender. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aqui está dando, aqui praticamente eu vou estar respondendo para vocês. Entendeu? Então, entender o que é a palavra. Hebreus está dizendo o quê? Efésios está dizendo o quê? Que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Então, qual é a finalidade da palavra de Deus? Qual é a finalidade? Vamos lá. Então, está dizendo aqui, ó, Hebreus capítulo 4, verso de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração.
Então essa espada é para usar contra quem? Aí está a pergunta. Essa espada é contra quem? Aonde essa espada corta? Aonde que eu tenho que usar essa espada? Pode falar. Não sei se é a Cláudia ou se é o Ed. Bom, se revela quem é. Se é a Angela Pires, seja bem-vinda, minha querida. A espada serve para desfazer a confusão do mundo espiritual através da clareza e verdade da palavra. Não, leia, acabei de ler a finalidade da espada. Vou ler mais uma vez, leia, porque, veja bem, é algo, amado, que a gente estamos nos ensina tão equivocadamente, que isso já está enraizado na nossa cabeça. Quando a gente pensa em espada, que é algo para a gente, né, atacar o inimigo, fazer e acontecer, sem entender a finalidade da palavra. Se o apóstolo Paulo ele está dizendo que a espada é a palavra de Deus, e qual é a finalidade da palavra de Deus? Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra, ela corta, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. De quem? José Passos, eu não sei se é a irmã Cícera ou o irmão José, diz assim: contra nós mesmos. A Juliana, que deve ser o Sérgio, aqui é tudo assim. O Sérgio ou a Lene diz que é para cortar a nós. Descobri, é o Ed que está respondendo. É o Ed? É o Ed. A Francinete diz: minha Bíblia de estudo diz, traz à luz os motivos obscuros da subconsciente, do subconsciente. Minha Bíblia de estudo diz atrás, à luz o motivo obscuro do subconsciente. De quem? Nosso. Porque a espada do Espírito é para usar contra nós. Por quê? Explico. Astúcia cilada do diabo. O diabo vai usar a cilada contra quem? Contra nós. E a gente vai usar o quê? O que o diabo vai usar contra nós? Todos os nossos desejos e vontades pecaminosos. O diabo jamais vai te oferecer algo daquilo que você não deseja, daquilo que você não quer. Você se lembra da serpente? O que a serpente ofereceu para Eva? O fruto proibido. O que a Eva olhou? Era boa e desejável e agradável aos olhos de se comer. O que o diabo ofereceu para Jesus? Pão. Transforme essa pedra em pão. Por quê? Porque Jesus estava com desejo de quê? De comer. E aí o que Jesus usou? Usou a palavra, usou a espada contra quem? Contra o diabo? Não, contra ele mesmo. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A espada do Espírito, ela serve para nós. É contra nós. Porque o diabo, ele vai armar a cilada para quê? Para que ele dizer assim: não, você pode, você tem direito, vai, faz a tua vontade, faz o teu querer. E a palavra de Deus diz ao contrário. É sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele foge de nós. Então o princípio é o sujeitar. Sujeitar o que era? Palavra. Então a espada do Espírito é a palavra. Esta espada, ela é usada contra nós, contra a nossa natureza pecaminosa, contra a nossa natureza, que muitas vezes é contra o querer e a vontade de Deus. Lembre-se, a armadura de Deus é para que possamos estar firme contra a astúcia, a cilada do diabo. O diabo vai armar cilada contra você. Como é que você elimina esse adversário? Como é que você ataca esse adversário? Não é usando a espada contra ele. Ele
sabe a verdade. O problema é, você sabe a verdade, você conhece a verdade, você está usando a verdade. Essa verdade está tendo efeito na sua vida, está dividindo a medula do corpo, está dividindo a alma e o espírito, está indo na profundidade, está indo tão fundo que consegue discernir pensamentos seus, a qual está dizendo, opa, peraí, negativo. Isso não, isso é uma seta, isso é uma cilada do diabo. Então o espírito é para usar contra nós mesmos. Vou ler mais uma vez, quer fazer a pergunta aí? Não, só aqui o irmão Marcos Leite falou, a Meire acertou, pastor. É isso aí. Eu vou ler mais uma vez e você vai entender. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir o quê? A alma e o espírito. Quem tem alma e espírito? Nós. É para nós. É para dividir a alma e o espírito, ou seja, para dividir a vontade de Deus e a vontade humana. Faz o discernimento. A espada, a qual quando nós usamos diante de nós, quando nós usamos nós, vai trazer o discernimento de Deus e qual é a nossa vontade, que é a divisão da alma e do espírito humana e natureza divina, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do quê? Do coração. Coração de quem? Do diabo. Para saber qual é a intenção do coração do diabo, a gente não precisa saber, é sempre maligno. O problema é o nosso coração. É a espada, que é a palavra de Deus, ela tem que ser contra nós. No sentido do que? Do velho a favor do homem espiritual. Eu, quando uso a palavra de Deus contra mim, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus, isso é usar contra mim. É dizendo, não é o que eu quero, mas sim o que Deus quer. Eu jamais cairei na cilada do diabo. Por quê? Porque a cilada do diabo sempre faça a sua vontade e não a de Deus. Faz o teu querer e não de Deus. Faz os teus planos e não de Deus. Faz a tua vontade e não de Deus. Faz o que você quer e não Deus. Faz no seu tempo e não no tempo de Deus. Não espera Deus, faça, haja, reaja. Jesus usou a espada contra ele mesmo. Ele matou a natureza humana para que a vontade de Deus prevaleça. Então a gente entende de uma maneira equivocada, usa de uma maneira equivocada essa armadura de Deus. Se tivesse em um outro contexto, concordaria que a espada é para a gente ir lá, batalhar, pelejar, cortar os capetas pelo meio e atacar, enfiar a espada e tá aí, não. Mas o contexto dessa armadura está, portanto, revestivos de toda a que possais estar firmes contra a astúcia, a cilada do diabo. Não é contra o ataque, não é aquilo que ele vem contra você, mas é contra a cilada. Ele vai armar uma cilada, arapuca para você, para quê? Para que o teu ego, para que a tua vontade prevaleça. Samara, seja bem-vinda, minha irmã. Deus abençoe, saudade de vocês. Então, é entender o contexto. É entender o princípio. Por isso que eu quis usar a espada, porque as outras peças da armadura de Deus, as pessoas elas já sabem que é a justiça, que é o capacete da salvação, que é a convicção, que é o escudo da fé. Você sabe o que é fé? Realmente nós temos que usar a fé para que o diabo não venha nos derrotar. Mas esquecemos de usar a espada. A gente sempre quer usar a espada contra o outro e não contra nós. A gente sempre quer pegar a espada e ferir o outro e não a nós. Contra nós. Porque a palavra de Deus, ela vem para discernir nós. Eu e você. É nesse sentido que a palavra de Deus está dizendo. Abra lá a sua Bíblia e você vai entender mais um pouquinho. Apocalipse, vamos lá um pouco lá para frente. Lá, o livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 1.
verso de número 16. Olha a visão de João. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma espada afiada, saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol da sua força. Ou seja, a palavra de Deus sai da boca de Deus como uma espada afiada, e a palavra ela tem que atingir quem, amado? A palavra de Deus foi endereçada a quem? Quem é o alvo dessa palavra? Essa palavra está endereçada a quem? Isso aqui tem que atingir quem? É eu e você, abençoados. Somos nós. E continuando aqui em Apocalipse, você vai ver isso. Jesus falando contra a igreja, 7 igrejas. 2,16. 2,12. Ao anjo da igreja de Pérgamo, escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada afiada de 2 gumes, aquele que tem a palavra para discernir, de separar entre a alma e o espírito, medulas, pensamentos, intenção do coração do homem. Não tem como enganar a Deus. Ou seja, quando nós usamos a palavra de Deus, a espada de Deus, que é a palavra de Deus, que é a espada do espírito contra nós, o diabo não nos engana. Por isso que a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que liberta? É a verdade. Que verdade é essa? A palavra. A verdade nos liberta das ciladas do inimigo. Só que a gente quer usar isso sempre contra, vou repetir uma vez, sempre contra o outro. E nunca contra nós. Sabe? Porque essa palavra, ela tem que entrar aqui, ó, ao ponto de dividir, porque isso é impossível ao homem dividir, aonde começa a alma, onde termina, onde começa o espírito. Mas a palavra discerne, dizendo: aqui é vontade do homem, mas aqui é a minha vontade, aleluia. Então, se eu não entendo isso, eu jamais vencerei a batalha espiritual. Eu jamais estarei preparado para vencer o inimigo. Eu posso ser mais forte do que o inimigo. Eu posso ter mais força que o inimigo. Mas ele arma uma cilada. Como ele armou uma cilada para Jesus. Tu não és filho de Deus? Isso é uma cilada. Jesus sabia que ele era filho de Deus. Mas isso é uma cilada. Transforma essa pedra em pão. Jesus, como filho de Deus, poderia dizer: eu vou transformar, porque eu tenho todo o poder, toda a autoridade. Eu posso transformar, eu vou mostrar para você que eu sou filho. Mas era uma cilada. Por que era uma cilada? Porque Deus já havia dito que ele era filho. Ele não precisava mais provar que era filho. O diabo queria que provasse que era filho. Jesus não precisava mais provar, porque aquilo que Deus fala já é, não tem que precisar provar. Mas aquilo que a gente não entende, aí Jesus pega a palavra, pega a espada e usa contra ele e disse: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele pega a espada contra ele anula ele mesmo e diz: o diabo, você não tem vez comigo, não é a minha vontade, mas é a vontade daquele que me colocou aqui no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós caímos na cilada do diabo? Porque muitas vezes nós sempre estamos fazendo a nossa vontade e usando a palavra de Deus de uma maneira equivocada, de uma maneira errada. Saiba usar a palavra de Deus da maneira certa, porque o diabo usa a palavra, usa a espada, mas de uma maneira errada. Ao invés de afetar a alma, afeta o nosso espírito, porque o diabo pegou: beleza, você está usando a palavra, então vamos lá para o pináculo. Também está escrito lá no Salmo 91, te dará o anjo ao teu respeito, a qual você não vai tropeçar em coisa nenhuma. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia. Porque o diabo arma uma cilada, usou o Salmo 91.
Mas Jesus, conhecedor, sabedor de usar a palavra, usar a espada. Por isso que Jesus se apresenta aqui em Apocalipse, que da sua boca sai uma espada de 2 gumes. O Luiz Fernando diz assim, é difícil usar a palavra contra nós mesmos, porque nos tira de uma posição confortável. A Francinete diz assim, é o discernir, né, pastor? É o discernir, né? É o discernir e o viver. Porque o diabo, ele vai usar, a cilada do diabo é sempre aquilo que você está vivendo. É o exemplo que os irmãos trouxeram aqui, que a Francinete trouxe, de Jesus no deserto. A Francinete e o Ed, não é isso? Trouxe o quê? Do deserto. Qual foi o seguinte? Vamos ver se ele está vivendo o mesmo, se ele está vivendo que ele é filho. Transforma essa pedra de pão. Se ele transformar a pedra de pão, ele não está vivendo. Ele não tem convicção. Então o diabo sempre vai usar a cilada, preste bem atenção, cilada do diabo é sempre, você não está vivendo aquilo que você fala. É isso que ele vai usar a Bíblia. Ele vai usar a palavra, mas fora do contexto. É o que nos ensina. Olha, usa a espada para ferir o diabo, usa a espada para atacar. Usa, ou seja, não se preocupe, usa a palavra para atacar. Quantas pessoas estão dizendo, estão lá ferindo, atacando o diabo está amarrado, está repreendido, sai em nome de Jesus e o diabo sai e faz a... Ele se engana, meu irmão, ele nunca usou essa espada contra ele. E naquele grande dia, lá no céu, dizendo assim, Senhor, nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. Jesus assim, eu não vos conheço, apartai-vos de mim, maldito, que praticais a iniquidade para o fogo eterno. Por quê? Porque nunca usou a palavra contra você, sempre contra outro, sempre contra outra pessoa, sempre contra alguma coisa, mas nunca contra você. Você caiu na cilada do diabo, significando que ele deixou você vencer. Mas como diz a palavra de Deus, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O diabo não está preocupado em perder, porque ele já perdeu. Mas uma coisa ele quer que você também perca o que ele perdeu, a salvação, a vida eterna, aleluia. Entenda. E se você não entender isso, e aí Carlos Mota, aí, seja bem-vindo, abençoado. Parceiro de trabalho. Então, a espada do Espírito, nesse contexto da armadura de Deus, é para usar, como disse Ixi, me deu um branco agora. Como disse o... Como é que falou agora, filha, o nome do menino? Não, o Luiz. Desculpa, Luiz, me deu um branco agora. Então, já estou no fim da noite, já o céu. Como diz o Luiz, é difícil a gente usar a palavra contra nós. Difícil. Por quê? Porque a gente sempre é nos ensinado a usar isso contra o outro. Nunca contra nós. Mas esquecemos de um princípio da palavra de Deus, um princípio de andarmos com Jesus. Aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não pode me seguir. É o que Jesus disse para Nicodemos. É-vos necessário nascer de novo. É como diz Zaqueu. Enquanto Zaqueu não usou a espada contra ele mesmo, não chegou à sua casa. A espada do Espírito que é... Veja bem, se não traz o discernimento, se diz assim... usai a espada do Espírito, só que não explica o significado da espada... daria a margem de nós dizermos assim, a espada, qual é a finalidade da espada? É para atacar, nunca é contra nós. Nunca é contra nós. Uma espada é sempre contra o inimigo. Mas esquecemos desse detalhe que o inimigo pega e nos engana. A espada do Espírito é a palavra de Deus. Então a palavra é sempre contra nós. Mas esse contra nós é contra a natureza pecaminosa. Porque toda vez que você usa a palavra de Deus contra você, você está vencendo as trevas. É o que a palavra do Senhor diz. Como é que eu pago o mal? É com mal? Não, é com bem.
Qual é a minha reação, qual é a minha atitude diante de alguém que está me caluniando? Ah, me caluniou? Também vou falar mal dele. Vou falar mal dela. Não, usa a espada do Espírito contra a cilada do diabo. E não é usar contra o irmão, é usar contra você. Bendiz aquele que vos maldize, abençoai aquele que vos abençoa. Será que nós estamos usando a palavra, estamos usando a espada da maneira correta? Ou estamos usando a espada da maneira errada? É o que está escrito, amado, é o que está escrito aqui. É o que está escrito na palavra. É o que Jesus, ele nos ensina. É por isso que hoje eu ia ministrar sobre o Apocalipse, mas o Espírito Santo chegou e falou, não, muda, que eu preciso tratar com o meu povo, porque nós estamos em tempo de guerra, nós estamos vivendo os dias maus, e esses dias maus o meu povo não está sabendo vencer, está caindo oscilada, estão conquistando, estão avançando, mas estão tropeçando, estão caindo em coisas pequenas, e a qual muitas vezes está baseado na palavra, mas de uma maneira fora do contexto. E aí fica o quê? A dúvida. Aí fica o quê? Será que é? Será que não é? Não, mas a Bíblia diz fica. Aí ficamos naquelas perguntas que algumas pessoas perguntam aí, quando eu estava vendo aí o debate, ah, pastor, pode fazer tatuagem, pode beber, pode fazer isso, pode fazer aquilo, Você está entendendo? Não entendeu, não usa a espada da maneira correta. Temos na nossa mão. Nós não dizemos isso. Eu carrego, eu estou armado. Eu estou armado aqui, estou armado. Crente anda armado, anda com a espada do Espírito. Mas essa espada é contra mim. O diabo vai ver se você está vivendo isso. Você está dizendo que perdoa aqueles que te ofendem. Eu vou armar uma cilada para a tua vida para ver se você cai. E aí, qual é a sua ação diante de alguém que te ofende? Diante de alguém que te fere, machuca? Nós usamos a palavra para dizer assim, ó, Deus vai pesar a mão na sua vida. Não, meu irmão. Usa a espada contra o seu adversário, porque quem armou essa cilada foi o diabo. Amados, pelo amor de Deus, leia o texto, vamos voltar lá, Efésios, vamos voltar lá, Efésios, vamos voltar? Pelo amor de Deus, vamos voltar? Efésios 6, eu até saio aqui fora daqui da minha Bíblia, você vai entender o que eu estou falando, por isso que você tem que entender o contexto da questão da armadura de Deus. Efésios 6. Efésios 6. Lemos, mas não entendemos, não é sábado não, né? Eu usei isso aqui sábado, mas para aguentar, não, vou colocar isso aqui agora. Olha só, aprenda. Primeiro, versículo de número 11. Revestivo de toda a armadura de Deus para que poderes ficares firmes contra a cilada do diabo. A armadura é para nós estarmos preparados, para nós estarmos firmes contra a astúcia cilada do diabo. Beleza? Firmeza até aí? Beleza. Então vamos lá. Versículo de número 12. A nossa luta é contra quem? Quem é o nosso adversário? Como é que eu venço o inimigo? É falando ou vivendo a palavra de Deus? É decretando ou assumindo a minha posição como filho de Deus? Ou Jesus disse para o diabo, eu sou filho de Deus, diabo, sai daqui em nome de Jesus. Ou Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. A espada é contra mim, é ela que vai me discernir, é ela que vai me dar, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, quando tem esse termo, essa terminologia de carne e sangue, está dizendo não é contra o ser humano, por isso
que a palavra de Deus, que nem a carne nem o sangue pode reinar, pode habitar no reino de Deus, ou seja, não é o homem natural, mas sim o espiritual, ou seja, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, a nossa luta não é contra a pessoa, a nossa luta é contra a potestade maligna, a nossa luta é contra as hostes espirituais das regiões celestiais, a nossa luta não é vencida na palavra, a nossa luta não é vencida no decreto, a nossa luta é vencida no viver da palavra de Deus, porque o apóstolo Paulo disse: eu sou a carta de vocês, vocês são as minhas cartas, porque o diabo olha, observa, lembra-se de Jó, o que Deus disse para Satanás? Tem ouvido o que o meu servo está dizendo? Tem ouvido o que ele tem falado? Ou foi o que Deus disse? Tem observado o meu servo Jó? E o diabo quis para Jó. Mas Jó sempre usou a espada contra ele. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O diabo queria que Jó blasfemasse. A sua esposa disse: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, porque tinha cultura naquela época, se você amaldiçoasse o Deus que você servia, você era morto, você morria, Deus te matava fulminado. E ele disse o seguinte: tu falas como uma louca, nós não recebemos o bem de Deus, porque nós não podemos receber o mal. Palavra, espada contra ele mesmo. Ele usou a palavra contra ele mesmo. Ele não condenou ninguém, ele não falou mal de ninguém, mas ele simplesmente queria só: me fala onde eu errei para que eu possa consertar. Eu uso a palavra contra mim. Eu uso isso aqui contra mim mesmo. Por isso que Deus tinha convicção, dizendo: pode tentar o meu servo Jó, pode ir para a peleja contra ele, você vai perder. Porque ele sempre usa a palavra contra ele mesmo e não contra os seus amigos. Ei, como é que Deus mudou a história de Jó? Jó, agora vai lá, se vinga dos seus amigos, pede para os seus amigos orar por você, senão vão matar eles. Não, Jó, ora para os seus amigos, para que eu possa mudar a sua história. Amados, eu pergunto para você, no dia de hoje, quem ia orar por alguém que estava passando o maior perrengue, maior dificuldade, passando a pior crise da vida, e essa pessoa te condenando, falando que você é culpado, ela não morrer? Tu oraria por alguém dessa pessoa? Eu oraria coisíssima nenhuma. Fazia que nem Saulo de Tarso, ia para outro lugar, esquecia, vai morrer. Na hora que eu mais precisei, isso que a gente fala, na hora que eu mais precisei, onde você estava? Agora você quer vir? Negativo. Não. É nós usarmos a espada do Espírito contra nós, porque a nossa luta não é contra a carne, está escrito aqui, amados. Porque a nossa luta, lembra-se, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, vamos tirar esse ensinamento que nos ensina que a espada é para atacar fulano, é usar, e a Bíblia está dizendo claramente: primeiro, é para que possamos vencer a cilada do diabo e permanecer firme. Segundo, essa luta não é contra pessoas. E quem o diabo vai usar para te atacar? Quem o diabo vai usar para armar uma cilada? Quem? Diga para mim, quem? Quem? É um demônio que vai se apresentar na sua vida? Hã? Você vai adulterar com um demônio? Diga para mim. Os teus pecados é porque o diabo se apresentou diante de você? Você está com ódio, está com raiva de quem? É do diabo ou da pessoa que te feriu? Seja sincero, olha no seu coração agora. Você que está ferido, você que está machucado, você que tem mágoa, de quem? Você tem mágoa de quem? Do diabo? Porque o diabo usou essa pessoa, ou você tem mágoa da pessoa? Diga para mim. Os seus traumas é contra quem? É contra os seus pais, que os seus pais não te compreenderam, não entenderam? Ou foi contra o diabo que usou seus pais para ferir você? Você está magoado com quem? Você está ferido com quem? Estão entendendo? Que a gente sempre acha que a nossa luta é sempre aqui no mundo físico e não no mundo espiritual.
É entendendo que o diabo está usando alguém para te ferir. Ele é covarde. Ele é sujo. Ele vai usar seus pais, vai usar seus filhos, vai usar seu patrão, vai usar seu amigo, vai usar o vizinho, ou vai usar até o seu inimigo para que haja, porque a Bíblia diz que não pode ter ódio no nosso coração. A Bíblia diz que não pode ter raiz de amargura no nosso coração, porque é território maligno. O diabo quer entrar na sua vida, e muitas vezes não é porque você não roubou, não matou, não destruiu, é por causa de uma mágoa ele consegue entrar na sua vida. Por causa de uma falta de perdão ele consegue entrar na sua vida. Quantas famílias, quantos pais e filhos não estão se convertendo por falta de perdão? Ah, mas ele fez isso, mas ele fez aquilo. Agora eu vou botar a culpa no diabo porque ele foi usado, ele permitiu que a sua natureza pecaminosa agisse, assim como a sua também age, mas você tem o Espírito Santo para vencer a sua natureza e muitas vezes essas pessoas não têm. Por isso que nós vencemos o mal com o bem. Por isso que vencer o mal com o bem é usar a palavra contra nós. O Espírito Santo de Deus está falando forte ao nosso coração nesse dia. O Senhor te chamou para vencer as pelejas. Não é no mundo físico, é no mundo espiritual. Está cheio de vencedor no mundo físico. Poucos são conquistadores do mundo espiritual. Como o demônio disse, eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, e vós quem sois? Será que eu e você somos conhecidos no inferno? Será que eu e você, como chegando no território do inimigo, o diabo pode dizer, como disse, mas o que vieste fazer aqui? Como é que nós podemos vencer? Está escrito aqui na palavra de Deus. Porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Aí diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Porque nos dias maus, se você não estiver revestido, você cai na cilada do inimigo. Amém, amados? Você sabia disso? Do Espírito é para usar contra você? Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Eu venço o diabo é me anulando. Eu venço o diabo pecaminosa prevalecer. Eu venço o diabo vivendo a palavra de Deus, resistir, sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele foge de nós. Como é que eu venço o inimigo? Como é que a sua família vence o inimigo? É o que Paulo disse para o carcereiro: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Quando vocês começarem a usar a espada do Espírito contra a nossa própria natureza, é o que está escrito lá em Romanos, capítulo de número 8, verso de número 1. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão no Espírito e que não andam segundo a carne. Então entenda. Veja que Hebreus capítulo 4, versos de número 12, Hebreus 4, 12, traz o discernimento do que é a palavra de Deus. Para que serve a palavra de Deus? Sempre foi, é aqui. É o que o salmista diz: Senhor, sonda-me e me conhece. Vê se tem algo que te desagrada, Senhor. Por quê? Porque o diabo procurou brecha em Jesus e não encontrou.
Porque na vida de Jesus, em toda a sua área, ele estava vivendo a palavra de Deus. Oração é boa? É. Jejuar é bom? É. Ir para a igreja é bom? É. Ler a Bíblia é bom? É. Mas nada disso vale se nós não estivermos vivendo a palavra de Deus. Quer vencer? Mundo físico, muita gente pode vencer. Muita gente vence. Jesus mesmo disse na sua palavra, ele não engana ninguém. Isso daí não é para a gente nos iludir. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Só que o fator principal é, lá em Apocalipse, está dizendo, ao que vencer, sempre está falando do mundo espiritual. Será que nós somos vencedores? Será que realmente nós estamos conquistando? Será que nós estamos destronando os principados e potestades nas regiões celestiais? Porque eles conseguem dominar um país, uma nação, um bairro, é através de uma mentira. Conhece a verdade vos libertará. Porque quando você chega vivendo a palavra de Deus, é a espada de Deus chegando no coração dessa pessoa. Diga, minha esposa. Minha esposa está dizendo aqui, já deu 1 hora já. Tem alguma pergunta aí? Não? Os irmãos querem fazer pergunta? Então vai dando o seu joinha, vai fazendo o seu comentário. Ô, abençoada da Miriam, saudade, filhona. Faz tempo que você não fala comigo. Né? Fala com o seu pai, mas não me manda mais mensagem. Deus te abençoe. Ana Carolina. Ô, filhona, também, saudade de você. Então, eu vou terminando aqui, amados, tá? Porque eu tô assim, quando eu tô assim, usado, meu Deus, se deixar é 3 horas aqui de live, mas não pode, amado. Eu também tô cansado, né? Cheguei há pouco tempo aqui do trabalho, 12 horas, levanto 5 horas da manhã para trabalhar e amanhã eu vou viajar. Mas eu vim trazer isso como um mensageiro do Senhor, que me incomodou muito essa palavra. E sabe que as lives que eu estou fazendo, amados, nada mais é para que realmente possa ser propagada a palavra de Deus. Né? Não tenho interesse nenhum de ser famoso, não tenho interesse nenhum de milhões de seguidores, tanto que a minha esposa fala lá para o pessoal se inscrever no negócio. Não, a minha maior preocupação é que essa mensagem ela possa ser propagada. E se você gostou dessa mensagem, compartilha, porque tem muita gente sendo enganada, tem muita gente sendo iludida, tem muita gente que não entende, e aí ela não sabe por que ela não consegue vencer as ciladas do diabo. Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa que não faz mal a ninguém, mas ela não consegue vencer no mundo espiritual, ela não consegue ser feliz. Então, o que está faltando na vida dela? Ela usar a palavra da maneira correta em prol da sua vida. Então não é simplesmente viver as promessas de Deus, mas usar a palavra de Deus. É um simples assim, ó. É simples assim. Diante dessa crise, qual é o meu comportamento? O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? É isso, você pegar a espada e papeleja. Você está vivendo, a espada você está usando. Então a palavra de Deus você vai usar, mas usar contra você. Praticamente você está usando contra a natureza pecaminosa, que é onde o diabo ele entra, aonde o diabo ele usa, aonde o diabo ele joga a seta, aonde ele joga a coisa, aonde ele sabe, ele vai te rodear, ele vai te cirandar. Jamais o diabo vai te dar alguma coisa. Você já percebeu? Você já percebeu? Acho que a maioria dos irmãos já perceberam. Faz um propósito de jejum para você ver que na hora o café fica gostoso, a comida fica gostosa, você fica agoniado para comer, bate uma fome desesperada. Você está entendendo? Por quê? Porque você entrou no propósito de um jejum, porque o diabo sempre vai na sua natureza pecaminosa. E muitas vezes, amados, não era um fator de que do pecado, mas sim no sentido do quê? De uma vontade de Deus. Você tem todo o direito de não perdoar. Mas essa é a vontade de Deus? Você tem todo o direito de não dizer bem dessa pessoa. Você tem todo o direito, você não está pecando. Mas essa é a vontade de Deus? Você está usando, o que acontece? Porque se você não usar essa espada contra você,
o lixo que a pessoa jogou na sua vida, quem vai se ferir, quem vai se machucar, quem vai ficar ferido é você. É você. Então a espada do Senhor, a espada do Espírito, não é para te machucar, é para te curar. Porque as pessoas vêm trazendo palavras ofensivas, vêm trazendo os seus lixos, os seus ódios, o seu rancor, as suas frustrações sobre a sua vida. Aí você pega a palavra de Deus que te liberta de tudo isso. Que te salva de tudo isso, que te arranca dessa prisão. Amém, amados? Então essa é a palavra do Senhor, essa é a mensagem do Senhor. Fique firme, vença a cilada do diabo, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, contra a sua natureza pecaminosa. Não é só simplesmente discernindo o que é o certo e o que é o errado. Viva a palavra de Deus diante das suas lutas, diante dos seus obstáculos, diante da sua fraqueza. Porque Jesus disse para Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém, amados? Então, fala aí, minha esposa. Abençoa, né? Ah, tá, minha esposa já me cortou o negócio. Eu vou abençoar assim, vou dar a benção para sábado, sábado, sábado. Tem lá a nossa live aí, você entende o que lê, e tem um tema maravilhoso. Eu tava escolhendo essas duas coisas. Ou é que eu ia ministrar hoje, ou que eu vou ministrar no sábado. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você entendeu, certo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O que isso significa? Sábado, às 20 horas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Você entendeu? Então fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém, amados? Então divulga aí, passe para os irmãos. Olha, eu ouvi uma palavra do Senhor, ouça essa mensagem. Olha só como nós vencemos no mundo espiritual. Olha como a palavra de Deus para que serve, tá bom? E já avisa, sábado, às 20 horas. Você entendeu? Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus